Aí como, irmãos, não tinha um dia determinado, então a igreja daqueles tempos, que era no princípio ainda a igreja católica, resolveram que o dia do nascimento do Senhor Jesus seria 25 de dezembro. Mas o irmão pode ver nas escrituras que não bate. Por que não bate? Dezembro era um tempo chuvoso, todo mundo sabe que chove muito. E dezembro não é frio, é tempo de calor. E tem partes das escrituras que diz que os reis, que eles falam rei ou magos, irmão, porque quando diz a palavra mago, quer dizer uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é magnânimo, uma pessoa que é tecnicamente tem sabedoria terrena. E aqueles 3 homens, que nós sabemos o nome deles, que era Baltazar, que era da África, né? E os outros 2, que um era do Oriente, e que nós não sabemos qual dos 2 que era do Oriente, certo? E outro era da Europa. Então eles saíram viajando, irmãos, naquele tempo, porque era tempo de calor. E como aquele tempo não tinha estrada asfaltada, era impossível que alguém viajasse longa distância no meio do barro. E eles eram rei. E eles vieram adorar o Senhor Jesus. Está escrito, irmãos, que em outras referências, que era um tempo de frio e era tempo de que a lua estava brilhando no céu, as estrelas, que os pastores que estavam apacentando as suas ovelhas, irmãos, se fosse tempo que tivesse muito frio ou tivesse chovendo, ele estaria guardando a pastor dentro do curral ou do redil, como falava antigamente, né? Então, irmão, prova isso na prática que não era esse tempo que eles falam que o Senhor Jesus nasceu. Então, é provável que o Senhor Jesus, como as coisas de Deus sempre no princípio, o Senhor Jesus é provável que ele nasceu no princípio do mês. Certo? Isso aí é uma suposição, né? Porque não está escrito em nenhum lugar o dia do nascimento do Senhor Jesus. Porque o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, ele falou que quando ele nasceu, que ele foi crescendo como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhava para ele para ver se ele era bonito, para nós desejasse dele. Como ele não era formoso, como está escrito no profeta Isaías, não fizemos dele causa alguma. Ninguém reconheceu o Senhor Jesus como uma pessoa importante, como bonito, como eles fazem ele hoje em dia, mas ele era um homem do trabalho, que ele era carpinteiro, experimentado no trabalho, de quem os homens escondiam dele o rosto. Ninguém gostava dele porque ele não tinha uma aparência bonita, porque está escrito no profeta que ele era mais desfigurado do que todos os outros filhos dos homens. E não fizemos dele causa alguma. E as nossas injúrias, nossos pecados, caíram sobre ele, ele foi injuriado, aviltado por causa do pecado das filhas do meu povo. Mas os outros consideravam que ele era oprimido, ferido de Deus. Mas na verdade ele foi ferido por causa dos nossos pecados e atingido por causa da nossa iniquidade. Nas suas feridas, ou pisadura, ou lancetada, ou no cravo que saiu sangue, verteu sangue, nós somos curados. Curados de quê? Dos nossos pecados. Entendeu? Nós somos curados espiritualmente. Porque materialmente, irmão, todo servo de Deus está sujeito a passar por enfermidade, por provação, e é até necessário que nós passamos para nós provar que nós não somos melhor do que ninguém, mas nós cremos no Senhor e carregamos no nosso corpo um pouquinho do vitupério que o Senhor Jesus carregou. Os irmãos veem o apóstolo São Paulo, ou o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, irmão, ele tinha uma enfermidade nas vistas, que os irmãos podem ver ali
no livro, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, que ele fala que quando ele foi pregar para eles, ele foi com enfermidade nas vistas. Que os irmãos podem ver que ele falava assim, que vós, se fosse de vós mesmo, vós tiraria os vossos próprios olhos e daria no lugar do meu, que o meu era doente. Mas vós não me receberam como um deficiente, como um cego, como um enfermo, mas me receberam a mim como um anjo de Deus. Entendeu, irmão? Então, as Escrituras, irmão, quem examina as Escrituras, não com o intuito de, irmão, ser sábio, de ser mestre, de ser isso, de ser pastor, de ser isso e aquilo, ele vai compreender tudo aquilo que está embutido na letra, porque o apóstolo Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito que vivifica. Por que o Espírito que vivifica? Porque, irmão, o Espírito é móvel. Se nós for andar segundo a lei era fixa. Ela dizia uma coisa ali, aquele diviaria para todo dia. Não, irmão, mas o Espírito, ele renova. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico para os irmãos. Os irmãos hoje vão na igreja e o servo de Deus que está na frente do povo, ele prega uma palavra. Na hora de exortar a palavra, ele exorta pelo Espírito Santo. Suponhamos que ele leu, por exemplo, livro de Romanos 8, do versículo 1 em diante, que diz ali, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a carne, as coisas da carne é inimizade contra o Espírito. Certo? E só se vós andais segundo a carne, já está morto. Porque as obras que a carne faz é pecado e é condenável. Entendeu, irmão? Então, por isso que ele fala, agora, quer dizer, depois que você obedece a Deus, nas águas do Santo Batismo, já não resta nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o mundo, segundo a carne, mas segundo a fé e segundo o Espírito Santo de Deus. Então, é por isso que ele diz que nenhuma condenação há. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele crucificou na cruz os nossos pecados, as nossas fraquezas, a nossa imperfeição, e quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou com poder e glória, mas nós morremos na semelhança da sua morte. Então, o mundo está morto para nós e nós estamos mortos para o mundo. Por isso que nós não seguimos uma tradição do homem nem do mundo, porque se o mundo amasse realmente Jesus Cristo, jamais ele teria o crucificado com morte de maldição. Porque o mundo está maldito, segundo a lei, segundo a palavra de Deus. Vocês vão lembrar que o Senhor Jesus fez uma parábola e falou assim, que os cordeiros, ele chamou ele pelo nome, ele pôs como pastor e diz assim, vinde bendito do meu Pai, possui o reino que vós está preparado antes da criação do mundo. Mas aos bodes, que ficou à esquerda, irmãos, ele diz assim, afastai vós maldito, por fogo que está preparado por diabo e seus anjos. Porque, irmão, o inferno não foi criado para lançar o homem lá dentro. Mas o homem que andar segundo Satanás, junto com Satanás, com o falso profeta, entendeu? E com o anticristo, eles serão lançados no lagar de fogo, que arde como enxofre, aonde a carne não vai morrer, que será tirado à morte, e será queimado perpetuamente, eternamente. Entendeu? Então é por isso que a palavra diz isso aí, o Espírito, porque suponhamos que lendo nós o 1 de Romano, nenhuma condenação há aqui, pois que estão em Cristo Jesus, tem uma pessoa ali que ainda não é crente.